iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Confiamos no Senhor Jesus Cristo, por isso amamos todos os santos. Peço a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória. Começa agora pela Rádio Menorá o programa Monte das Oliveiras. Boa noite a todos vocês que estão conectando conosco nessa segunda-feira, depois de uma folga na sexta-feira, onde nós tivemos um probleminha técnico com a energia aqui, né? Tivemos uma falta de energia aqui em Novo Hamburgo, aqui próximo ao estúdio do programa Monte das Oliveiras. E aí ficamos com saudade de vocês, né? Então, hoje voltando com tudo aqui, porque você sabe que juntos nós vamos com tudo ao Monte das Oliveiras. Saudade que dá e que passa, porque aqui já estamos nós novamente agradecendo por vocês que estão conectando conosco neste dia, neste final de dia, início de noite de segunda-feira, um dia quente, céu azul. E eu já vou dando uma boa noite, pessoal que está aqui conosco hoje na técnica, um programa muito especial, assentado no Monte das Oliveiras. Davi, boa noite, Davi. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os nossos telespectadores de hoje. Espero que vocês gostem do nosso podcast hoje. E mete o like ali. E boa noite, Vinícius. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Davi. A Gabriele também está aqui. Nossos ouvintes, nessa segunda-feira aí. Vamos ver o que esse programa hoje está preparado para nós aí. Para a nossa edificação, nosso crescimento. E que possamos, como o Davi disse, né, curtir, comentar e compartilhar. É isso aí, boa noite a todos, que seja um programa bem abençoado, de bastante edificação. Isso aí, estamos juntos aqui em mais um programa com o Ministro da Palavra nesta segunda-feira, né? Você sabe que toda terceira segunda-feira do mês nós estamos reunidos para falar um pouco mais sobre a Palavra de Deus aqui com o nosso ministro, né, o Ministro da Palavra. E hoje a gente vai abordar um tema muito bacana aqui, né, Gabi? Que a gente vai extrair lá da dica mensal, né? É isso aí, a dica mensal foi a Ele Ouvir, e a gente escolheu então a mensagem 5, que é a nossa bênção, ciência da ignorância. Vamos ver o que Deus tem para trazer com essa mensagem, né? A gente aí ouvindo a mensagem, uma mensagem ali de pouco menos de 30 minutos, né? Mas ela passa rápido porque a gente ouvindo ela, a gente se identifica muito com aqueles exemplos do passado, né? Para aquela realidade que a gente vem enfrentando hoje, a gente enfrenta as dificuldades, cada um passa pelas suas provações, né, Vinícius? E ali eu acho que ele traz um pouquinho de como a gente, né, pode entender o que está se passando e como a gente pode passar por esses momentos, né? Sim, é interessante, né? Porque essa mensagem ali fala muito sobre o quebrantamento, né? E o quebrantamento a gente não pode ver como algo ruim e maldoso e ver como Deus nos destruindo. Porque na verdade não é, né? Deus quer nos edificar
E Deus não tem nada contra nós, e sim contra uma natureza pecaminosa que ainda nos governa. Então, o resultado final sempre é produtivo e Deus vai alcançar o que Ele deseja e quer. É isso aí, é um processo, né? E você assiste, quem quiser ouvir, no caso é uma mensagem de áudio, né? Lá no site da TV Menorá, você pode entrar no site da TV Menorá, lá em mensagens você vai achar os seminários, e o seminário A Ele Ouvir, que é a dica mensal, onde você pode acessar a mensagem. São 7 mensagens do seminário, né? Essa em questão que a gente vai estar tratando é a mensagem 5, a gente vai abordar ela hoje. E aí você depois pode estar então acessando ela, se assim desejar. A gente até sugere que você possa fazer, a gente procura divulgar, né, nas redes a mensagem que a gente vai abordar para que você esteja inteirado, já possa talvez até ouvir a mensagem previamente e aí a gente aqui compartilhar e você poder conosco interagir. Pode mandar a sua pergunta, mande a sua mensagem ali no direct do Facebook, escreve pra gente, manda seu recadinho, sua mensagem, diga de onde você está falando, interaja conosco, que para nós é uma alegria, é muito bom ter vocês conosco, interagindo, perguntando, compartilhando esse conteúdo, porque certamente você pode transmitir uma mensagem muito importante para a vida das pessoas que estão lá do outro lado também, né, esperando algo, estão na dificuldade, e aí tem um caminho, e esse caminho ele é um só, e a gente vai trazer para você em seguidinho, após o nosso primeiro break, nosso primeiro bloco comercial. Nós vamos para ele e nós voltamos rapidinho. É pai bola, não fica com saudade não, porque a gente já está de volta com você. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática a persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. Edmeg, Papel de Parede e Afins. Toda alimentação que Deus nos disponibiliza por meio da sua palavra tem o objetivo de nos manter alimentados. É essa alimentação espiritual que nos permite manter a saúde espiritual. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Giane, Miguel e Luiz Gabriel, família Audi, crescendo em vida e investindo no reino. Para construir ou reformar, é imprescindível blocos de qualidade. Estrada Concretos, com tecnologia de última geração e laboratório próprio, que dá a certeza da eficiência de seus produtos. Pavimentação, meio-fio, bloco maciço e outros. Fale com Elton Benítez e tenha certeza que produtos de concreto de qualidade vão chegar até você. Entre em contato 519-9493-9313. Estrada Concretos. Saúde e bem-estar. É isto que nós da H-Pharma em Torres acreditamos, com ótimo atendimento e os melhores preços em medicamentos e perfumaria. Trabalhamos com toda a linha de medicamentos, referências e genéricos, na Avenida General Osório 390 ou então pelo WhatsApp 519-8114-2301. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas. Com o melhor atendimento é na Indy Motopeças. Faça-nos uma visita. O Olavo Bilac, número 24, em Caxias do Sul. Fone 54981161776. Acesse o site motoindy.com.br. Indy Motopeças, o melhor para você e sua moto. Pensou em mudar de visual? Agende uma avaliação na Ana Cabeleireira. Levando em consideração seu rosto e sua identidade, faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos. Usamos produtos exclusivos da linha Kelvin. Fone 48-3525-1433, Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, há mais de 30 anos servindo você. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55999782648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade.
Está procurando um imóvel para alugar, comprar ou vender? E está com um problema na justiça e não consegue resolver? Conheça os serviços prestados por Michele Bescoff de Oliveira. Advogada e corretora de imóveis, profissional qualificada e preparada para lhe atender. Não procure mais, não se preocupe mais. Fone 559-8452-0694. Quer aumentar as vendas com produtos que vendem o ano inteiro? A Rotema Distribuidora trabalha com o melhor açaí do Brasil. Açaí mineirinho, delicioso, saudável e rico em vitaminas. Temos também Frozen grego e cupuaçu. Atendemos em todo o litoral norte gaúcho. Fone 519-9112-4183. Avenida General Osório 320, Sala 2, Centro de Torres. Açaí mineirinho. Experimente o doce sabor do sucesso. Procurando Bíblias, livros e CDs de autoajuda? A Livraria Menorá tem Bíblias em diversas cores e tamanhos. Livros, CDs com temas como depressão, medo, ansiedade, perdão, prosperidade, cura interior, casamento, DVD infantil, manás, óleos e muitos outros. Fone 51996004181 em Candelária, Rio Grande do Sul. Livraria Menorá, levando luz para você. Nós já voltamos ao Monte das Oliveiras, agradecendo a você que está conectado, já mandando seu recadinho. Alegria, bom demais ter vocês conosco nesta segunda-feira. Vamos juntos, vamos com tudo ao Monte das Oliveiras. Vamos aqui dar uma boa noite também ao ministro Sérgio Alves. Ministro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que fazem parte aí da coordenação, da direção do programa. Boa noite também à nossa audiência. Que Deus esteja nos abençoando ricamente aí na noite de hoje. Amém. Obrigado aí pela companhia de todos, obrigado pela companhia do ministro. E eu passo aqui a palavra a Gabriele, que está aqui conosco, já para dar início aqui ao nosso tema de hoje, né, Gabi, com o nosso ministro da palavra. Isso aí. Boa noite, ministro. Então a mensagem, né, que foi a dica do mês foi a ele ouvir. E a gente escolheu ali pela mensagem 5, né, que fala da nossa bênção, ciência da ignorância. E na verdade ali Deus traz, né, na mensagem começa a falar, porque Deus na verdade ele quer trazer uma realidade para nós espiritual, né, a gente sair da carne para estar na realidade espiritual. E através do quebrantamento, né, Deus vem operando na nossa vida porque Ele quer nos conhecer. Ele quer que a gente conheça Ele. Então, ministro, conta um pouquinho para nós o que é essa ciência da ignorância, o que a ignorância traz, isso é bom realmente, o que é o quebrantamento, como é que a gente chega para conhecer realmente Deus de verdade. Para a gente falar sobre esse tema, temos que começar falando da mentira e da verdade. Existem duas naturezas no universo, uma que é a verdade e a outra que é a mentira. E a mentira é as trevas e a verdade é a luz. A luz é a sabedoria e as trevas, né, é a morte. Então, quando nós somos chamados, escolhidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo para fazer parte do reino da luz, que é a igreja, que é o futuro, é o futuro reino de Deus no universo. Então, nós começamos chegamos aqui totalmente, nossa constituição é totalmente trevas, né? Então, trevas é ignorância a respeito da verdade. E nós estamos nessas condições quando chegamos aqui. E através da morte e da ressurreição, Deus concede a nós, então, a recriação espiritual. Então, naquele momento em que eu aceito viver sob o senhorio de Jesus Cristo e do Salvador Jesus Cristo, eu recebo um novo espírito e começa um processo de dissipação da ignorância, né? Então, agora eu tenho uma luz dentro do meu ser, que está no meu espírito. Aquela luz vai começar a
iluminar a minha alma que vive em trevas e vive sob a servidão de mentiras. Então, no momento em que a palavra passa a fazer essa iluminação por meio do Espírito Santo na nossa vida, olha o que acontece. Nós começamos a receber a ciência de que somos pessoas que ignoramos uma verdade eterna. Eu creio que todo mundo pode comprovar essa experiência aqui na igreja. Todos estão passando por essa experiência aqui na igreja. A cada dia que você se aprofunda na palavra e recebe iluminação do Espírito Santo, a ciência sobre de que nós éramos e ainda somos ignorantes aumenta cada vez mais dentro do nosso coração. E vai chegar um momento, né, que a gente vai dizer assim para nós mesmos: eu era um ignorante, não sou mais. Porque agora eu tenho a verdade, conheço a verdade, e ela me libertou e me tornou livre. Porque o poder da verdade é tornar uma pessoa livre. O poder da mentira é escravizar uma alma para sempre, né? Então são objetivos antagônicos desses dois seres, Satanás e Deus. Mais ou menos, em rápidas palavras, seria isso aí, uma orientação a respeito do assunto. Boa noite, Sérgio. Deus abençoe. Boa noite, irmão. Vinícius. Falando sobre essa mensagem assim no A Ele Ouvir, ali foi tratado muito sobre a vida de Jó, que Deus teve que desferir muitos golpes sobre a sua vida, muitas tribulações, para convencer ele de que ele só ouvia Deus falar. E podemos dizer que é a maneira de Deus trabalhar na nossa vida, na vida da igreja, de todas as pessoas, por meio do quebrantamento, para nos convencer dessa ignorância? Ou existe outra forma? Veja assim, ó. Há momentos que você está estudando a palavra e você endurece o coração porque não quer aceitar aquela verdade. Sim. Os interesses, os motivos pelo qual eu não estou aceitando a verdade de Deus são as mais variadas. Né? Então, a gente chama isso domesticamente aqui na igreja de dureza de coração. Porque já conhecem uma verdade e essa verdade ainda não tomou lugar de autoridade para fazer eu viver aquela realidade da verdade. A verdade, quando praticada, produz a realidade. Então, há momentos, eu e você, qualquer pessoa aqui no reino, que começa a estudar uma palavra de Deus e até a gente vê que aquilo é uma verdade. Mas você está sem condições ou capacitação volitiva de aceitar a verdade para viver. Ou por motivo que você não quer magoar outros, ou você não quer se expor daquela forma, ou você acha muito inseguro se atirar na fé. Alguma coisa acontece. Vai trocar o que você gosta de experienciar todos os dias. Você vai perder coisas que julga importante. Enfim, a gente não sabe. Os motivos de uma vida para outra são as mais variadas possíveis. A gente não tem como comparar uma com a outra. Então, quando a gente tranca aí, é nesse motivo que Deus tem que se utilizar do segundo mover do Espírito, que é deixar voltar as consequências das minhas escolhas sobre minha vida. Né? Porque uma coisa é tu errar por ignorância, Deus tem misericórdia. Agora, se tu erra conhecendo a verdade, aí Deus tem que deixar como um efeito bumerangue das tuas ações, aquilo volta para você. Antes não voltava porque Deus, usando de misericórdia, formava um muro invisível para te proteger. Mas agora tu conhecendo e não quer avançar, Deus vai deixar voltar a consequência dos meus procedimentos inadequados. E pode, nesse processo, assim, como a mensagem até falou, de pessoas ouvir, não querer, e Deus também não ter propósitos de avançar nela, como o jovem rico? Pode. Pode? Pode.
Mas isso é uma questão de propósito de Deus com a pessoa ou o que acontece nesse percurso aí? É muito misterioso. Nós não temos nem condições de avaliar isso. Agora, eu nunca acho que Deus tem só uma opção para uma determinada posição no corpo. Sempre acho que tem várias. Entende? Mas tem uma vontade que Deus julga que aquele ali Deus quer. Acabou. Então ele vai fazer igual. E Deus não abre mão da pessoa daí? Não abre. Aí tem que se preparar para ser quebrado. Mas é importante. Nem se preparar ele vai poder. É importante a gente falar. Ele vai ser quebrado. O quebrantamento é amor, né? Não dá para escolher. Às vezes leva 5 anos, 7 anos. E a pessoa está ali de pé. E é sofrimento de tudo que é lado. Ele está de pé, porque ele resiste a Deus. Né? Mas vai chegar um ponto que a sua alma vai se esvair, não vai conseguir mais segurar aquela condição de sofrimento. E aí vai haver uma abertura, uma fissura na sua mente, em que a luz divina vai entrar e vai convencê-lo amorosamente a aceitar o que Deus tem. E é nesse momento assim que daí entra aquela realidade que foi falado no culto mundial, Mateus 28, 18, que Cristo é autoridade. Cristo é autoridade, sim. Não tem maior autoridade, ela é exclusiva. Só Deus tem autoridade maior que ele. Só o Criador. Sabe que a gente, ouvindo o ministro falar, né, e a gente, como muitos que estão ouvindo ou que vão ainda assistir depois, né, ficam olhando para a sua situação e vendo, né, vão batalhando ali, vão tendo as dificuldades, parece que aquilo é como, né, tu tá apertando um parafuso e ele vai indo, uma hora ele chega no fim e ele tranca, né, não tem mais para onde apertar. O que a pessoa que está ali naquela batalha, naquela luta diária, né, que ela está tentando ou, né, resistir a alguma coisa, um propósito, E aí o irmão falou agora que chega um momento que rompe a alma e vai. A pessoa que está ali no olho, né, naquele furacão, que ela não está no centro, naquela paz, né? O que ela precisa fazer? Ela precisa ir para a mesa, ela precisa se alimentar, ela precisa... Como é que ela se entrega, sendo que ela tem a consciência da dificuldade e ela está ali, parece que naquela luta, vou e não vou, né? Parece que ela fica naquele... Como é que era o muro que vira uma navalha, né? Que o outro dia o irmão trouxe, né? Tu fica te equilibrando uma navalha, uma hora ela vai cortar, né? Vai cortar. Veja que é isso que ele trouxe aí, que o Vinícius também falou, é uma coisa muito difícil da gente compreender e aceitar aqui na igreja. No reino, no trabalhar do Espírito, né? Então, assim, quando a tribulação está chegando naquele ponto em que o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa a parar de lutar contra Deus, é porque o sofrimento está extremo e ele não aguenta mais. Então, o Senhor está chegando na última fronteira da alma dele, com aquela aflição, e vai haver um cruzamento de luz nas barreiras da fronteira que vai mostrar e convencer ele de que não vale mais a pena resistir a Deus. É uma coisa subjetiva. Ele vai começar a aceitar que tem que entregar sua vida para Deus. E até vai começar a gostar de conviver com Deus. Muda o gosto interior da pessoa. E aquele medo comunitário que a gente tem, social, político, econômico que a gente tem, aquilo enfraquece de tal maneira que aquilo se torna mais uma coisa assim, não é mais expressiva para nós. Agora, o que é importante é servir Deus. É uma coisa muito profunda no nosso ser que é feito dessa forma. Quando eu cheguei no final dos 7 anos de aflição e sofrimento, eu olhei para a minha vida e disse assim, o que eu estou querendo aqui? Ainda resistir a Deus e não querer isso, não querer ser aquilo e não querer fazer isso? Mas eu vou perder. E outra, servir Deus não é tão ruim assim, porque tu veja, passei 7 anos, não me faltou nada. E eu não tinha um pila. Um tostão. Né? Aí eu olho para trás e dizer assim, mas eu não sei o que eu estou resistindo ao Senhor. Ele cuidou de mim. A gente faz esposa difícil, né? Mais ou menos isso.
Mas eu creio que Deus vai tirando essas necessidades, né? Essas vontades que a gente tem, assim que Ele vai operando em nós. Então, quanto mais quebrado tu fica, mais livre tu fica para o Espírito poder operar, né? Simultaneamente, tu perde a credibilidade nas tuas convicções internas. Elas começam a se dissolver, porque não é importante aquilo para você. Você está enxergando que aquilo tem que ser abandonado. E a força da resistência a Deus cai por terra, porque você parou de acreditar nas convicções humanas. Entende? Ali em Jó, O que é importante no mundo hoje? É tu ter dinheiro, ter estudo, formação, e ter recursos, subsistência abastada. É isso que o mundo diz que é sucesso. Não, para Deus isso não é sucesso. Isso é consequência da tua intimidade com Deus. Né? A prosperidade do cristão depende da intimidade dele com o Espírito Santo. E esse é o nosso desafio aqui hoje, depender desse Espírito que habita, né? Porque, na verdade, o que diz em Colossenses 3:3? A nossa vida, o nosso eu, a minha realidade como pessoa está escondida em Cristo. Quando Ele entrar na minha alma, a minha realidade, a minha pessoa estará completa para viver os dias vindouros. Então vamos viver pela vida de Cristo, não mais pela vida humana natural. E como nesse processo assim que você falou, como a gente tira os olhos do naturalismo e passa a confiar nesse falar de Cristo? Porque quando a gente está em extremo sofrimento ali, o que tu quer fazer é chutar o balde, tu quer largar tudo, né? E como olhar diferente para essa situação? Como ver Deus crescendo? Para essa pergunta, irmão, eu vou pedir licença para interromper, nós vamos os nossos investidores do reino, né? Amém, verdade. E essa pergunta vai importante. ficar... eles têm que estar conosco, senão a gente não está aqui e não conseguimos levar essa palavra adiante, né? Cena pelos próximos capítulos. É isso aí. Fabiano quebrou o clima agora. Mas vai ficar na curiosidade quem está assistindo lá para ver a resposta, porque certamente muitos estão passando e procurando essas respostas da pergunta que o Vinícius trouxe, mas o ministro responde já na volta dos investidores do reino. Amém. Qual é o seu estilo? Liso, longo, curto, com trança ou rabo de cavalo? Aqui na Fábrica do Cabelo tem tudo para dar um up no visual. Cabelo cacheado, apliques, jumbos, cabelos orgânicos, pomada modeladora, shampoos especiais e muito mais. Venha nos visitar, Rua José Costa de Medeiros, 1856, no centro de Gravataí. WhatsApp 51996940323. Fábrica do Cabelo, tudo para o seu cabelo. A Ideal é uma empresa que se preocupa com o conforto que só o ar-condicionado pode proporcionar para você. Com um técnico especializado há mais de 20 anos, oferecemos serviço de instalação, manutenção e execuções de projetos de ar-condicionados residencial, comercial e industrial. Atendimento em Santana do Livramento e região. Fone WhatsApp 559-9944-3353. Ideal Refrigeração e Climatização. Quente ou frio, seu ar-condicionado na temperatura certa. Procurando o look perfeito? Conheça Moriá Confecções. Com fabricação própria e utilizando malhas da mais alta qualidade, criamos roupas para você e toda a família. Pensando no conforto e satisfação de nossos clientes, desenvolvemos peças sob medida. Para que a roupa fique como você sempre sonhou. Uniformes para sua empresa feitos em bordado ou serigrafia. Roupas personalizadas do Reino de Deus. Sabe aquele look tal pai, tal mãe, tal filhos? Nós confeccionamos para você. Parcelamos suas compras em até 12 vezes. Faça seu orçamento. 55997070347. Enviamos para todo o Brasil. Moriá Confecções. Confeccionando suas ideias, bordando seus sonhos. A vida é um projeto que você mesmo constrói. E sua casa também. A Simplifica Construções te ajuda a tornar esse sonho real. Com profissionais qualificados, trabalhamos desde a concepção de uma ideia até a conclusão da obra. Todos os serviços e etapas em um só lugar. Rua Frei Caneca, 350, em Criciúma, Santa Catarina. Fone 48996740897. Simplifica Construções e Materiais Elétricos. Descomplique sua obra.
Você já pensou em quanto tempo da sua vida você passa dormindo? 8 horas por dia, 10 dias no mês, 4 meses por ano. Uma boa noite de sono gera conforto, bem-estar e aumenta a imunidade do seu organismo. Invista em um dos seus maiores patrimônios, sua saúde. Conheça a linha de produtos Fidelidade Colchões. Agende sua visita 549-9963-0808. Venha trabalhar conosco. Fidelidade Colchões, sua distribuidora Eco7. Sou bonequinha de pano. Estou muito contente porque logo, logo sei que vou virar presente. Na Aline Bonecas e Mimos você encontra bonecas de pano, bichinhos de pelúcia, itens de decoração e muito mais. Visite nossa página no Facebook e faça sua encomenda. Aline Bonecas e Mimos. Sou bonequinha de pano. Você sabia que um imóvel bem escolhido é fonte de renda vitalícia? Cristiane Ferreira, corretora de imóveis. Se você quer comprar ou vender casas, apartamentos na planta, terrenos em Cachoeira do Sul e região, entre em contato 519-9636-3757. Transforme seus sonhos em realidade com segurança e tranquilidade. Cristiane Ferreira, a sua corretora de imóveis. Um lugar só nosso, em meia natureza, animais com paz, sossego, que tal? Esse lugar existe! Pousada Fazenda Baú. Um lugar exclusivo para sua família passar dias incríveis. Açude, cachoeira, bichos, com passeio a cavalo e de trator e muita aventura. Em Juá, interior de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Entre em contato e faça sua reserva. 5499953-1268. Pousada Fazenda Baú. Felicidade em cada detalhe. Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JL Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijoias, relógios, perfumes, bolsas, calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés. Almadra Planejados, produtos com design e padrões modernos, mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa. Cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. almadra.com.br, o melhor projeto. Estamos de volta aqui com o Monte das Oliveiras. Vamos juntos e vamos com tudo ao Monte das Oliveiras. Aí a gente falou no início lá da mensagem que a gente está tratando, né? Seminário Ele Ouvir, a dica mensal, faixa 5. Você tem o link, quem está nos acompanhando agora pelo Facebook, tem um linkzinho ali, você clica no link e vai direto para a mensagem que o nosso técnico da noite aqui, o Davi, já preparou para você ter facilidade e receber, acessar essa mesa e o conteúdo de hoje. Ministro, pergunta ficou no ar aqui, o irmão tem ela na mente, precisa de um renovo, porque o rapaz aqui fez a pergunta, ele esqueceu já, viu? Vamos refazer aí a pergunta para o ouvinte também relembrar. É muito. Amigo, gostei dessa. Vai lá, Vinícius. Tentei passar a bola para ti, mas não deu certo. Como ver Deus nessas situações de quebrantamento? Porque quando a gente está em extrema aflição, a gente quer chutar o balde, a gente briga, a gente quer fugir e não entende. Como aceitar e ver Deus produzindo algo de crescimento da nossa vida? Olha, isso é uma coisa muito misteriosa, Vinícius. Isso não é uma coisa prática que você pega, olha, palpa, não é assim, né? É uma obra de mistério. É uma obra de abrir o botão de rosa, que eu sempre digo. Né? É uma obra totalmente espiritual em que nem a pessoa que vai passar a experiência de abertura para Deus vai sentir o porquê que aconteceu aquilo. A pessoa não vai saber identificar muito bem o que está acontecendo com ela, mas todo o ambiente interno, mente, vontade e emoções começa a ficar receptiva para Deus. E isso quer dizer que as trevas perderam a força de comando dentro da minha mente, dentro das minhas emoções. Então, quem afastou as trevas foi o sofrimento. Deus, por meio do sofrimento, da aflição, foi afugentando o inimigo
do comando mental da minha vida. Isso não é uma coisa que tu vai saber identificar a hora que está acontecendo. É uma obra totalmente misteriosa do Espírito. Mas ela é tão real como você está me enxergando aqui, né? Tocando o teu irmão aí do teu lado. É uma obra que é feita com garantia, com perfeição pelo Espírito Santo. Ele convence o homem do engano, do erro, e faz você aceitar a realidade de Deus como vida. Tentando fazer assim, um resumo disso, assim, uma equação bem rápida, Tiago 1,12, suportar a aprovação. Para chegar no resultado que nós falamos. Sim. O resultado, então, você tem que suportar com perseverança. Isto. Até porque sabendo que nossa obra, nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Quando sou fraco é que sou forte, né, Vini? É isso aí. Precisamos nos esvaziar. E a mensagem, né, todo o seminário a ele ouvi. E isso para mim me tocou muito esse seminário, porque um dia de noite eu tava assim, ai, Deus fala comigo, né, em oração, e o seminário veio logo depois, e daí eu começando a ouvir as mensagens, eu pensei, puxa vida, né, Deus fala com nós de várias formas, mas às vezes a gente tá com o coração tão duro que a gente não consegue ouvir Deus falando, né. Ministro, fala para nós quais são as formas que Deus fala, é através de pessoas, é como que Ele fala com nós, como a gente pode perceber Deus falando com a gente. São as mais variadas e nunca esgota uma novidade, né? Ele pode falar em sonho, pode falar subjetivamente numa linguagem que não é inteligível para nós. Ele pode falar voz interior, através dos irmãos, através da natureza, através até dos animais. Eu já tive várias experiências em que Deus falou comigo, através da palavra na Bíblia, enfim, através de mal-estar interior, desconforto, através de alegria interna. Deus sempre acaba achando uma maneira de se comunicar com cada filho dele, e isso é infalível, né? E nós não conseguimos sempre perceber muitas vezes isso, né? Muitas vezes a gente não consegue discernir que é Deus falando ali, né? Mas lá dentro não fica dúvida. Quando Deus fala realmente com uma pessoa, ele não tem dúvida, ele sabe que é Deus. Mas ele pode escolher não obedecer. Pode. Aí vem tribulação, né? Porque aí tudo é consciente. Resistência à verdade conhecida é rebelião. Aí rebelião é tratado com mais crueldade, mais assim, rispidez, né? E lembrando que agora, mesmo tendo uma consciência embotada, que está ali, que é peca e repeca, eu posso ainda ouvir a voz de Deus? Ouvir sempre vai ouvir, mas é bem mais, cada vez mais distante, mais nebulosa, né? Não é uma coisa tão frequente e tão viva. Então, a repetição do pecado, sim, a confissão vai embotando a consciência. E nesse momento assim que nós estamos passando hoje, que a igreja está enfrentando, e vai enfrentar, né? A única saída é a unção interior, né, irmão? É a única saída, o único trunfo que Deus nos concedeu é essa direção interior do Espírito para guiar nossas vidas. E se eu não aproveitei... E não tive... Pode falar. Não, pode falar. Se eu não cresci em vida agora nesse período, como é que eu vou sobreviver agora? Pelo sofrimento depois. Aprende pelo sofrimento depois a ser guiado, porque a pessoa vai entrar em experiências que não é para entrar, vai sofrer, e se ela se arrepende e clama, Deus até pode livrar ela e trazer ela para proteção de novo, né? Então, olha só que julgamento um crente que ouve a verdade do Evangelho do Reino e vai parar na grande tribulação. Que vergonha, ele vai se sentir tão mal, tão envergonhado, que ele vai achar que aquilo até está ameno para ele, aquele tratamento. Entende? E a Bíblia diz que nunca na Terra houve um período tão
desastroso que gera sofrimento como aquele. Nunca houve. Imagina o arrependimento que essas pessoas que ouviram o Evangelho do Reino vão sentir naquela hora. Se a gente olhar, né, irmão, o Jó, que foi citado aqui nessa mensagem, né, Jó tinha uma vida, olhando aos olhos naturais, muito boa, tranquila, bem abastada, família, saúde, tinha tudo, né? Regalada. Regalada, né? E aí, se olhar para o mundo natural de hoje, fazer uma correlação com as pessoas que estão no mundo, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, a pessoa vive a sua vida, toma as suas decisões. E quando começa realmente a entrar as dificuldades, né, a gente começa a correr para buscar um apoio, uma saída, alguma coisa que nos alivie a dor, né? E aí a pessoa, às vezes, Deus vai apertando porque tem um propósito, né? A gente sempre fala, qual o propósito, né? Deus vai levando porque ele tem um propósito para cada um. Então, se está passando por algo, é porque tem um caminho que Deus está te conduzindo para te chegar, né, naquele objetivo que é o propósito de Deus, né? Exatamente. Olha, a vida de Jó é um exemplo perfeito, né? Do que Deus faz. Então, se você olhar lá, quando chegar no capítulo 37 lá, você vê Jó parando de falar e ouvindo Deus. Pode cuidar isso. Quando um crente que ouve o Evangelho está sob uma intensa tribulação, o primeiro sintoma de que Deus está vencendo ele para levá-lo à vitória, ele para de argumentar, para de perguntar, para de saber por quê, para de reclamar. Por que isso? Subjetivamente, ele já percebeu que vivia na contramão de Deus e que não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas isso ainda não é muito nebuloso para a certificação pessoal. Mas começa lá dentro um mover de que você não se acha mais no direito de reclamar nada, nem perguntar por quê, para quê, por que está sofrendo, porque você começa a enxergar que estava inadequado para Deus. Isso aconteceu comigo também. Eu vivia numa choradeira na oração, reclamando de Deus que eu era bom e por que Deus estava fazendo aquilo, e que por estar me faltando isso, eu tinha tudo, por que tu me tirou, e por que isso, por que aquilo. Então, era uma choradeira misturada com murmuração e crítica. E Deus quieto, durante 6 anos. E eu só reclamando. No 7º ano inverteu. Eu parei de falar e Deus começou a falar. E aí você viu Deus. Aí eu comecei a ver a Deus. Assim como Jó. Então é como a mensagem do Aurélio Obi que diz: ignorância provada é igual ao homem ver Deus, né? Isso aí. E ali Jó também, no início, né, ele fala, no saí de minha mãe, no voltarei. Deus dá, Deus tira. Que realidade é essa que a gente tem que ter na nossa mente, né? Que Deus dá, mas Deus pode tirar, ele não né? tinha a realidade, ele só tinha o conhecimento. Precisou passar por tudo para conhecer e ver Deus de verdade, né? Ele para ver como a fé era escritural que ele tinha, não era uma fé íntima. Que nem nós hoje, então. Somos aqui. assim. É bem comum, né? As pessoas, elas não têm experiências, vamos falar de uma maneira genérica, geral, assim, né? Falta experiência, a gente fica vivendo na letra, né? No conhecimento, prega, exorta, faz, enfim, mas não tem a experiência, né? Então nós vimos conversando antes, né, Vinícius, a questão, né, do compartilhar, de testemunhos que a gente ouve, né? Quando tu traz aquela obra prática de que Deus opera na tua vida, aquilo flui, né, de uma forma que todo mundo recebe, né? Mas é a experiência de Deus operando na vida da gente é que sai daquele legalismo, né, daquela palavra, aquela escritura, para produzir algo prático na vida de quem está ali, né, passando por aquilo, e também de quem está ouvindo um testemunho, um compartilhar, né, irmão? Perfeito, é isso aí mesmo. Veja bem, assim, houve uma época da minha vida que eu tinha que pregar dízimo e oferta. Sem ter nada. Eu não estava na pior fase financeira e econômica da minha vida. Passava longe do gasofilácio. Então as pessoas sentavam na minha frente e... Pastor, me fala sobre dízimo e oferta. Aí o que eu tinha que dizer? Que
Deus só prospera quem é fiel, né? Eu era fiel, mas Deus não estava me prosperando. Olha a situação. Tava pior que a ovelha. Eu tava assim... Eu só dizia assim, Deus, não deixe ele perguntar como está a minha situação financeira. Eu tinha o maior temor de me perguntar, e você, como é que está? Financeiramente. Eu devendo horrores, né? E aí pregando dízimo para a pessoa, e aí o Senhor disse para mim, mas tu fez certo, tu pregou por fé. É isso que eu quero. Recebe, né? Sem dúvida, a É pregação a mesma por coisa fé. que eu dizia ao médico, para curar um câncer, não precisa ter o câncer e passar pela experiência de ter câncer. É verdade. Eu acho que quando Então, a gente está no sofrimento assim, né, Deus coloca as pessoas com o mesmo problema para vir diante de nós, né? É. E aí eu ficava assim orando. Não me pergunta isso, por favor, Senhor. Né? Porque eu não ia poder mentir para ele, a minha situação estava caótica. Né? Ô, E ministro, como é tudo ele no iria tempo de entender no Deus. princípio? Tudo no tempo de Deus, né? É. A gente tem que esperar por isso mesmo. Né? Então nós temos que sempre ouvir Jesus. Fazer o que ele mandou, e não importa como eu estou. A gente tem que pregar por fé, viver por fé, e acabou. É que a gente tem um conceito, eu vejo assim por mim muitas vezes, é que a gente quer Deus para que Ele nos dê coisas, e a gente não quer fazer o que Ele quer, né? A gente quer receber, né? A gente só quer receber, não quer dar nada, né? Essa é uma versão do crente dessa geração. É uma versão. O crente dessa geração está nesse engano. Ele é um crente receptor. Ele não tem nenhum tipo de compromisso e responsabilidade com Deus. A cabeça dele é assim. Né? Isso vai mudar. Vai mudar. Amém. Porque entra aquela mensagem que tu liberou no seminário, né? Nas Nesses ali, que é um descaso da nossa parte para com a palavra, né? E aí vai chegar um momento que vai chegar o tempo que não vai ter como comprar mais óleo. E aí, o que faremos? Por isso que mas eu creio que Deus vai fazer uma obra no nosso meio que vai resolver esse assunto. Amém. Eu creio, tenho fé nisso. Aquela história da Caravan Branca, Sérgio, é sensacional. Eu lembrei dela agora, contando um pouquinho essa passagem aqui do dízimo e oferta, aquela da Caravan Branca. Como é que era o nome? Tinha um apelido, né? Eu até esqueci o nome dela. Não me lembro o nome agora. Mas era uma joia. Uma Gioconda. Não, porque às vezes a gente está num ano, né, o ano da entrega. Agora o Vinícius citou, né, as Virgens Nécias, né? E a gente vai ali tendo as experiências e relutando com as coisas, né? E tem muita gente que ouve, já várias vezes o irmão já respondeu perguntas iguais ou semelhantes, enfim, com a mesma conotação, mas a pessoa está ali tentando, mas ela quer, mas ela não quer, ao mesmo tempo que ela diz que ela quer, quando vem, ela resiste, né? Não, mas eu quero, eu vou me entregar. E aí chega uma circunstância, ela dá uma dribladinha ali agora, né? Vai para um ladinho, para o outro. O que ela precisa para romper essa barreira final, sair do muro da navalha ali e realmente se entregar, né? O que está faltando esse detalhe final aí nesses últimos dias do... Jesus disse que quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino. É isso que precisa. A criança, ela é crédula. Todo adulto que falar algo para ela, ela vai crer. O nosso adulto é Jesus. Né? Tudo que ele falou tem que crer. Isso é tornar-se como uma criança. Né? É só isso que nós precisamos. E é o nosso ego, né? Nossa vontade própria, nosso pudor com a nossa imagem, o que vão pensar da gente, o que os outros vão nos ver fazendo tais coisas, né? A gente fica muito pensando que os outros vão, né, depender das nossas atitudes, né? E a gente daí fica... Só que quem nos salva não é os outros, quem nos liberta não é os outros, é tudo o Senhor, né? Exato. A gente está sempre querendo agradar homens e não a Deus, né? É bem isso. Exatamente. É bem Gálatas, capítulo 1, verso 10, né? Esse dia nós pregamos isso ainda para dar um reforço na nossa fé. Eu acho que pegando também essa da entrega, é o posicionamento, né? Eu digo, todo dia a gente faz uma escolha, né? Todo dia a gente tem que se posicionar
para quem a gente quer entregar o nosso dia. E isso é um Verdade. posicionamento e uma escolha diária de cada um, né? Porque não é o pastor, não é o vizinho, não é o amigo. individual, né? É uma decisão pessoal e individual, né? E veja que o negar é diário. O negar que Jesus pregou é diário. Ele nunca cessa. O negar é diário até o fim. Então, é uma administração muito dinâmica, o negar. Ela é de manhã, ela é de tarde, ela é de noite, sempre. Tem que estar sempre vigiando. É um processo contínuo, né? Contínuo. Isso exige E também... e o crente acha que isso é sazonal, não é. Entende? Isso é diário, contínuo, né? Ô, irmão, e aproveitando isso, quando a pessoa tem uma característica assim, não sei se eu posso falar como característica, mas definir como característica, a pessoa não é perseverante, né? Esse processo contínuo para eu vou me colocar nisso, eu não sou uma pessoa perseverante nas coisas que eu faço, é uma dificuldade que eu tenho. Como a pessoa ela consegue encontrar no Senhor algo assim que realmente ela vê o propósito, ela enxerga algo para realmente não ficar ali, vai um pouquinho, aperta, daí para, daí vai mais um pouquinho, daí para. Claro que o Senhor vai apertando, né? Mas o que ela pode evitar assim, para esse processo e acelerar isso? A perseverança é um fruto do Espírito, não é humano, não é intrínseco, inato ao homem. Então, é só o sofrimento que Deus forja a perseverança. Por exemplo, Ele não te deixa margem para fugir, para recuar, entendeu? E a sequência repetitiva dessas experiências vai firmando e aperfeiçoando você na perseverança. Então eu posso escolher, eu vou sofrer um pouco mais, ou vou realmente me entregar e fazer o caminho, seguir o caminho, né? Porque se eu ficar resistindo e fazer um pouquinho negligentemente, vai apertar um pouquinho mais. Então a dificuldade é eu que estou gerando. Tiago 1,12, né, ali. E, irmão, ali na mensagem, isso é para ti, ó, Fabiano. Quando a gente enxerga, né, quando Deus fala e a gente realmente conhece o Senhor, quando a gente vê a glória que é o Senhor, a perfeição que é o Senhor e quanto nós somos os ignorantes e imperfeitos, aquilo flui, né? E a mensagem tem uma parte que fala exatamente isso. A gente vai obedecer de verdade quando a gente vê a grandeza que é o Senhor. Então, quando essa luz realmente entra, ela ilumina tudo e as nossas vontades, tudo começa a mudar, né? E sabe por que dá essa alegria na nossa vida? Se a gente fizer uma pesquisa entre os crentes, eles não sabem por que essa alegria está vindo. Porque externamente não tem motivos, né? E muitas vezes essa alegria esteve comigo e eu não tinha nenhum sucesso externo ainda, né? Então é porque é uma obra que Deus está fazendo oculto em nós, né? Então é a sensação de libertação e liberdade que tu está sentindo. Isso não é externo, são riquezas internas, que é o Espírito. Então, quanto mais tu depende do Senhor, mais libertação tu sente, mais liberdade tu sente, mais leveza para viver tu sente, mais fé, mais confiança. E aquilo é que dá alegria para o homem. Ele sentir a dependência de Deus. E não tem como transmitir isso com palavras para outras pessoas, né? A pessoa tem que experimentar. É impossível. Né? É impossível. Eu não consigo comunicar a santidade para os outros. Nem com palavras. Isso é algo interior, vem através do Espírito, da relação que a gente tem com Deus, né? Que é o Espírito que habita em nós, né? E aí é o sentimento que cada um vai sentir produzido por Deus na vida da gente, né? Veja bem, quando o Espírito se relaciona com a nossa alma, aquilo é um coabitar muito subjetivo, muito misterioso. Você pode sentir coisas assim incríveis, né? Incríveis, que a gente não tem nem como dimensionar como uma regra, aí vai ser assim, vai ser assado. Cada pessoa tem uma maneira de Deus tratar. Eu ia dizer assim, hoje eu vejo um mundo muito ansioso, né? E a paz que Deus dá, isso nada pode ser igual, né? E nada. Como às vezes parece tão simples, porque Deus fala, a gente é só escutar, obedecer e tá ali, né, o remédio que a gente precisa, né? Isso aí. Veja bem,
Agora estamos em cima da hora, né? Não, eu ia perguntar pro irmão, nós podemos ir até às 10 aqui, meu irmão tá folgado aí também, não? O irmão não tem outro programa agora às 8. Ah, tem às 8, tem às 10 e por aí vai, né? A gente quer agradecer, né, mais uma semana aqui, né, mais um mês aqui que a gente está junto, né, juntos. Glórias a Deus por essa oportunidade e espero que esse conteúdo aí tenha sido realmente de grande valia a todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. Tem muito recado, a gente aproveita bastante o tempo, né? Mas muita gente mandando recado, interagindo, marcando as pessoas. A gente agradece muito, é bom demais ter vocês conosco aqui, aqueles que vão nos assistir também. Esse conteúdo vai para o YouTube. E depois tem agora, o ministro acabou de falar, né, Vinícius? Tem o programa agora, o Pão da Vida, né? Que o ministro vai estar também agora às 8 horas. Depois tem o Reciclagem da Visão, também no Novas do Reino. E também tem o Nova Aliança depois. Hoje, Nova Aliança, o irmão não vai estar, nessa segunda não, né? Mas o Nova... Não é hoje. Não é hoje, né? Mas a Nova Aliança começa às 11 horas, né? Toda segunda e quarta também, aqui pelo Facebook. A gente agradece tuas considerações finais, por favor, ministro. Eu quero sim agradecer a comunhão com a audiência, com vocês aí, que sempre é muito maravilhoso a gente falar das coisas misteriosas de Deus. Que Deus abençoe a todos e voltamos aí mês que vem, se não houver aí um arrebatamento da igreja. É isso aí. Eu já me escalo para subir sempre. Vou junto segurando pelo pé se precisar. Cada um agarra num pé e vamos junto. Só corrigindo aqui, o pessoal, o nosso time aqui, nossos irmãos do Pão da Vida é às 21 horas, tá? Eu falei às 20, mas é 21 horas. Né? E temos nosso encontro aqui dia 10 também, né, Sérgio? É verdade. A recepção dia 9, esperamos aí toda a micro-região. Né? Eu anunciei ontem no culto mundial, né? É isso aí. Então tá, dia 9 é a recepção. Dia 10 o culto, o micro aqui em Novo Hamburgo, no mesmo local, na Sociedade Aliança, às 15 horas. Ministro, um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí. Tá bom. Até mais. Até. Obrigado a todos que estavam conosco. Nós voltamos na próxima quarta, às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Você ouviu pela Rádio Menorá o programa Monte das Oliveiras.